Seja bem-vindo você aí ao Redesenha Cast. Tô brincando, não vou começar com essa voz de locutor não, né? E meu nome é Rafael Bergamo, mas dentro da comunidade artística e mídias, redes sociais e tudo mais, a galera me conhece como Chuin. E hoje eu sou professor de desenho e fundamentos da arte em si, concept art, design, etc. E eu também já trabalhei há alguns anos aí criando personagens para card game, criando concept de carros para jogos mobile e etc, né? E hoje a gente está aqui com uma ilustre presença de um grande amigo aí que eu conheci, tive o prazer de conhecer na comunidade que chama Painpoint, uma comunidade fechada de artistas incríveis também, que é o Kevin Pera, né? Fala aí, Kevin, manda um salve pra rapaziada, fala um pouquinho de você pra galera te conhecer. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Redrawcast, ou Redesenha Cast. É um prazer estar aqui na presença do nosso grande Chuin Isso. e principalmente na presença de vocês que estão ouvindo a gente. Com certeza vai ser uma conversa bem bacana que vai ajudar bastante aí a construir algum repertório para vocês, né? E aquela sempre, né? Aquela máxima, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Daí vocês interpretam e levam consigo no coração o que vocês acharem legais. E espero que vocês aproveitem bastante, né? Meu nome é Kevin Franciose, o Kevin Pera é de Pereira, então se o meu sobrenome é Kevin Franciose Pereira, como a árvore da pera, todos da família genealógica são as perinhas, né? Então por isso que é Kevin Pera de apelido, mas é Kevin Franciose que vocês vão me encontrar se vocês colocarem no Google. Oh, é verdade. Sim, eu tô aqui com meus 29 anos, trabalho com concept art para jogos, filmes. Atualmente eu sou coordenador de arte 2D de um dos pacotes do Loot Studios, uma empresa de BH que faz miniaturas. E temos nosso próprio jogo, se quiser dar uma olhada no seu site é bem da hora. Já trabalhei como mentor de concept art na EBAC, já trabalhei fazendo concepts no Volta Studios, fazendo concept tipo COD, bem legal, foi uma época bem maneira de bastante aprendizado. E como sempre, né, começar com comissões aí, sempre é um bom caminho para a gente pegar a experiência. E, e bom, sejam bem-vindos aí. Aí já Bora cortou. lá. Tá tranquilo, bora lá então. Tem que ser assim mesmo, é descontraidão mesmo, é troca de ideia. Isso aí. Kevin, só para contextualizar a galera, né? Kevin é um amigo que eu conheci numa comunidade, inclusive sempre recomendo, né? Vocês terem comunidade, participar, trocar ideia com a galera, né? Porque isso ajuda muito a você não só se manter na sua caminhada, mas também conhecer novos artistas, conhecer novas perspectivas e tudo mais. E o Kevin foi uma dessas pessoas aí que eu conheci lá na comunidade da Painpoint. Não sei se vocês conhecem, mas é uma comunidade muito braba. E o Kevin me apresentou várias formas de se pensar em questão de estudar, organização, né? Essa parte que a gente chama mais de back-end, assim, da parte artística, não só pensar no front-end, né? E eu acho bacana, né, você comentar com a gente, Kevin, um pouquinho sobre essa questão da importância, né, cara, dessa consciência, né? Lógico, não só em organização de estudo, não só em organização de rotina e tudo mais, mas você está presente no presente, entende? Isso é uma coisa legal que eu peguei com você. Com certeza. Acredito muito que a pessoa saber como ela aprende, né? Ou pelo menos ter uma noção do que funciona para ela, muitas vezes é o grande diferencial entre conseguir e não conseguir chegar no objetivo, né? E não só Uhum. chegar no objetivo, mas chegar contente, né? Sem se torturar mentalmente ao longo do caminho, como se fosse um caminho de pedras, né? Mas ter Acontece, prazer na hein? prática, né? E ter prazer no dia a dia, de começar a coisa, de falhar, de dar errado e ainda assim saber que no final você vai conseguir chegar lá, sabe? É isso aí. Cara, é muito louco, né, cara? Você falou esse negócio de tortura, né, cara? A gente que mexe com arte, né? Acho que por conta de a gente sempre estar trabalhando muito sozinho, estudando, porque, querendo ou não, por mais que a gente esteja numa comunidade, conversando com a galera, o aprendizado ainda é solitário, né, cara? E isso faz a gente se cobrar de uma forma muito grande. Principalmente quando a gente é exposto a outros artistas que a gente esquece que tá aí há muitos anos, né? Esquece que os caras estão aí já faz muito tempo.
O que você tem de estudo, o cara tem sei lá, um trabalho só, fora os outros que já fez, né? Então, essa questão de se manter consciente realmente faz a gente não ficar se torturando dessa forma, né? Consciência da caminhada. Com certeza. E entra muito em autoconhecimento, né? Você buscar se entender e saber que para aprender arte, você vai precisar aprender muitas outras coisas ao mesmo tempo, né? Não só a parte bruta da técnica, mas, né, para estar no mercado comercial, você vai ter que saber se vender, né? Ter apresentação, saber ter networking, saber conversar, saber em que mercado você quer entrar. Saber também como você mesmo funciona, né? Como que eu vou trabalhar num negócio 8 horas por dia sem estar com vontade de trabalhar, às vezes é o doente, às vezes você está Uhum. numa condição que você está com alguma dificuldade no seu ambiente de trabalho, como que eu vou conseguir desenvolver, ser criativo e ter entregas, né, nos prazos e tudo mais nesse tipo de ambiente, né? E é algo que você pode aprender, você pode ser treinado, tudo pode ser aprendido e treinado, né, e praticado. A prática ela vai levando a sabedoria, inteligência e esperteza. São tipos diferentes de conhecimento e cada um deles pode te entregar, ter um arsenal de soluções para os problemas do dia a dia, né? Uhum. Que é bem interessante. Às vezes, muito se fala de fundamentos da arte, mas para você conseguir aplicar isso bem, às vezes você precisa se conhecer e saber os seus fundamentos pessoais, assim, sabe? Eu aprendo melhor lendo, escrevendo, ouvindo, falando, ensinando, e você usa desse autoconhecimento para elevar ainda mais o seu nível técnico do desenho. Cara, muito bom isso aí, velho, porque realmente, né, mano, a gente esquece que a gente é uma empresa de uma pessoa só e que a gente tá assumindo cargos que numa empresa comum, né, de CLT, por exemplo, existem pessoas responsáveis só para aquele cargo. Tem um cargo da pesquisa, tem um cargo do compras, tem um cargo do gerente, tem um cargo do funcionário que vai no estoque, tem um cargo do RH, tem uma pessoa que é responsável por outras pessoas desse setor, né? E olha o nível de complexidade que realmente a gente tem que lidar no dia a dia, fora a evolução, né? Fora a evolução. Então isso que você está falando é muito bom, cara, justamente porque já coloca, né, a gente de volta nos trilhos, porque pensa, ok, se um dia não tá tão bom assim, cara, acontece, né? Olha o nível de coisas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? O nível de responsabilidade também, porque além de você ter que fazer a empresa, que é você, funcionar, você tem que fazer o produto funcionar. E você tem que também cuidar da sua saúde mental, da sua saúde do dia a dia e entender que às vezes as coisas não vão sair muito bem em certo dia, é uma coisa que também faz parte desse autoconhecimento. Pelo menos eu acredito, né? Que seja assim também, né? Uhum, com certeza. E É, só mais uma coisinha, o que eu queria que você falasse, mano, que eu achei muito foda, foi essa questão de essas habilidades diferentes, né? Essas inteligências diferentes que você citou, né? uhum. Bom, acho que para começar no início, assim, de todo, da onde que eu comecei a desenvolver esse tipo de pensamento e onde eu comecei a desenvolver esse tipo de visão que é notada por alguns outros artistas, né, colegas meus, e citado por isso que o Shui me chamou para conversar hoje. Uhum. Eu iniciei meus estudos focando durante o período pré-vestibular, né? Eu comecei lá, tinha as provas específicas de arte, né? E eu comecei a participar das aulas nos cursinhos pré-vestibulares, não sabia muito bem o que que eu ia cursar. Comecei a gostar, né, dessas aulas pré-vestibulares de arte e participar e depois eu escolhi um curso que tivesse isso na segunda fase, né? Que tivesse arte na segunda fase. Então,
No final das contas, acabei fazendo design. Tem muita coisa que se pode usar, né? Principalmente para mim foi a estrutura de pensamento de design thinking para projetos, como organizar, sempre pensar do macro para o micro, do maior para o menor, né? Das coisas. E depois que eu me formei, eu me foquei totalmente em estudar arte, estudar eh, sem preconceito, assim, escolher uma direção específica, mas eu fui começando a ser levado para virar artista conceitual de personagem por conta das oportunidades que foram me surgindo. Nada muito específico, assim, de que eu escolhi, mas que eu senti mais apreço, assim, afeição. Mas atualmente eu gosto também de fazer cenários, ilustrações, e eu acho que faz parte da jornada, assim, ter uma certa estrutura de aprendizado. Provavelmente eu comecei por personagens, porque ele é um escopo. Tem muita coisa para se aprender, mas é um escopo um pouco menor do que você fazer uma cena com tudo acontecendo, mais o personagem, né? Então eu Uhum. acho muito importante não tentar fazer tudo de uma vez, aprender tudo de uma vez, mas ir indo de pouco em pouco com uma estrutura, assim, sabendo o que que precede um outro conhecimento, né? E foi bem assim que eu comecei a estudar. Quando eu decidi que eu queria estudar 100%, eu fiz um plano de estudo, né? Comecei a pesquisar, né, com esse pensamento de design thinking, tudo que envolvia arte, né? O que eu precisava saber para ser um artista. Da hora. Aí eu caí no blog do Celestino, Luiz Celestino, excelente blog, Brushwork Atelier, dá uma olhada aí, pessoal, ele Brabíssimo. ainda tá de pé. Tem lá Brabíssimo. um post no blog dele de 2018, se eu não me engano, sobre como começar a estudar a arte de forma eficiente, se eu não me engano é esse o nome do post. E lá tem um apanhado dos fundamentos principais, né? E o que que precede qual fundamento. Para a gente poder fazer pintura com cor, a gente precisa saber primeiro os valores, né? Tons de cinza. Para a gente conseguir saber os valores de tons de cinza, a gente precisa de estrutura, que são a perspectiva. Para a gente fazer uma anatomia, não é só estudar um livro anatômico e também não é só estudar perspectiva. A gente tem que juntar os dois. São os dois lados de uma mesma moeda, igual o Steve Houston diz. Uhum. Então, tem essa hierarquia de saber o que que precede o quê, me ajudou muito a conseguir avançar de forma linear e mais rápida, eu sinto assim, que a média, né? Porque eu comecei com uma estratégia de estudo, assim. E nesse caminho, várias coisas foram mudando, né? É sempre importante ser bem fluido e bem aberto a novos conhecimentos, repensar conhecimentos antigos, ter consciência que a gente nunca vai saber tudo, né? Nossa, eu digo Tem muito isso. aquele. é, Tem os dois filósofos, um fala só sei que nada sei, né? E o outro fala que o meu conhecimento é uma gota no oceano. Eu não lembro quem que fala o quê, quem que é, se é o Aristóteles ou Platão, né? Qual dos dois falou o quê? Mas é uma realidade. Sempre esteja aberto a conhecimentos, sem preconceito, absorva tudo e filtre, né? Tanto a gente precisa ser tão bons dando feedback quanto recebendo feedback, né? Não é só uma pessoa extremamente experiente te falar alguma coisa que você vai aprender, você tem que saber digerir também, da mesma forma que você tem que saber passar para os outros, né? Não obrigatoriamente, né? Mas é interessante que você saiba, assim, pensar um pouquinho Uhum. na hora de sintetizar as informações. Uhum. E sobre a pergunta que o Shuin fez, né, sobre os tipos de sabedoria, é algo que eu comecei a pensar mais depois que eu fiz o curso do Kevin Nutzman. Muito brabo, inclusive, E também. Vejam, vamos dar palco para os artistas brasileiros, né? sim. E eu comecei a refletir sobre a jornada dele, né, de estudos, e eu percebi que ele é uma pessoa que teve muita inteligência e esperteza, principalmente esperteza no desenvolvimento do trabalho dele. No meu trabalho, eu senti que eu fui muito pro lado de inteligência. E o que que é inteligência? Inteligência é o conhecimento bruto, né, o conhecimento técnico. Eu já comecei, estudando de forma estruturada, porém sem muito pensamento crítico do que eu estava fazendo. E é muito importante, junto da conhecimento bruto, ter o pensamento crítico. Eu me deixei levar demais comecei a estudar Scott Robertson, fazia cálculo de caimento de luz, ângulo, qual que é o percentual do ângulo, a luz vai estar
tinha lá um cálculo de quão forte ia ser a iluminação, dependendo do ângulo do plano do objeto, sabe? Se eu não me engano, acho que a luz em 70%, num ângulo de 70 graus, é 90% da força ainda, e ela cai exponencialmente até chegar na core shadow, né? Quando ela fica 90 graus do plano do objeto. Tem uma Doido informação assim, não demais. tenho certeza disso, que eu já não. Agora uso mais o pensamento crítico, mas houve uma época em que eu realmente pensava nesse tipo de cálculo. E isso é inteligência bruta, né? É tipo conhecimento técnico bruto. Esperteza é a forma de utilizar esses conhecimentos. Muitas vezes, eu não precisava ter ido tão a fundo, por exemplo, dependendo do que eu quisesse. Se meu objetivo fosse fazer cenários, por exemplo, eu não precisaria ter estudado tão a fundo perspectiva, né? E câmeras. É bom ter um conhecimento base, mas eu poderia ter espertamente ter utilizado o 3D para acelerar todo o meu processo, sabe? E focado na finalização, na pintura e na composição. Com certeza eu entraria muito mais rápido no mercado de trabalho, e com uma remuneração melhor do que era na época em que eu comecei, né? Mas não Uhum. era o meu objetivo também, é só uma observação, né? Uma análise, assim. E que é muito importante também vocês terem definido quais são as suas metas, né? Aonde vocês querem chegar. Não existe caminho errado, só que existe caminho mais longo. Uhum. Então, se vocês souberem, tiverem uma noção de onde você quer chegar, não precisa ser esse objetivo de vida. Esse caminho pode mudar durante a trajetória, né? Você pode ir descobrindo coisas que você vai se interessar mais. Só que é bom ter uma noção de onde você quer chegar, porque aonde você quer chegar, principalmente no âmbito da arte, é, pode dizer muito no que você vai precisar investir o seu tempo. E isso vai dizer muitas outras coisas na vida, né? Porque se você investir seu tempo no lugar de forma correta, não que tenha uma resposta certa, mas existem várias respostas certas, mas tem uma que vai te auxiliar mais, né? Você vai conseguir ter resultados de forma mais rápida e potencialmente para a galera que está iniciando agora, pô, começar a ganhar uma grana, a família, todo mundo começa a entender que o negócio que você faz realmente pode funcionar, sabe? E começa a apoiar e tudo mais, pode fazer um grande diferencial. E para o pessoal que já trabalha, né, que precisa fazer uma mudança mais rápida de carreira, para o pessoal que ou faz isso ou vai ter que trabalhar, sei lá, no caixa do mercado, é, é muito importante você ter essas metas definidas, tirar um tempo para pensar sobre, né, e organizar os seus estudos. É, Se você fizer 10 minutos disso por dia, pode ter certeza que você vai economizar meses, assim, na longa carreira, na trajetória longa do caminho. Uhum. Passar um tempo mirando, não só atirando, né, cara? Exatamente, exatamente. Caramba. E o último tipo de conhecimento, né, é a sabedoria, que é o conhecimento adquirido com o tempo, né, e com a prática. Você pode emprestar a sabedoria dos outros também, como inteligência e esperteza, né, com uma mentoria, por exemplo, mas a sabedoria própria, né, de você mesmo vai ser adquirida com as suas próprias experiências e aí entra muito de você errar e daí na próxima vez que você for fazer, você vai ter a sabedoria de que aquilo não dá certo. Então, estejam sempre abertos aos acertos e erros, que o erro, eu costumo dizer que o erro é o caminho do acerto. Se você fez e não deu certo, então com certeza esse não é o caminho a se seguir, né? Ou é um caminho a ser repensado. Então, já te indica uma outra direção que você pode seguir. Então, isso é importante estar sempre conscientemente pensando sobre o que você está fazendo, né? Principalmente no início dos estudos, para e pensar o que está dando errado, para onde tentar seguir uma direção diferente, ou repensar aquela direção que você está tomando. Com o tempo, isso vai se tornando pensamento crítico. Aí só de bater o olho, você vai sentir que tem uma coisa esquisita, e vai lembrar de alguma outra experiência que você já teve, né? Uhum. E a sabedoria puxa a inteligência, que puxa a esperteza, para deixar o negócio melhor, em geral, assim. Muito bom, É. cara. Véi, eu nunca tinha ouvido falar assim, tipo, de usar essas três palavras aí, né, cara? E essa conexão que elas têm, né, mano? Inteligência, esperteza e sabedoria. E é verdade, cara. Eu tô refletindo enquanto você tá falando assim sobre a minha própria trajetória também, né? De quando eu decidi largar tudo e começar no desenho, até quando eu
tinha perdido todo o meu dinheirinho que eu tinha guardado quando eu trabalhei lá com os NFT e tudo mais. Porque eu precisava de dinheiro, era o que tinha pra trabalhar, né? Só que aí me roubaram. E aí eu fiquei sem segurança, então eu tive que ter a esperteza de tentar encontrar um outro caminho, né? E aí a minha inteligência fez eu puxar o quê? Pô, existe uma, uma área, que é que nem o D&D, e o que que eu fiz? Eu fui usar um pouco da sabedoria das pessoas que já estavam trabalhando naquilo. Como? Eu acessava, por exemplo, o portfólio da galera, né? Ou até mesmo ia no Reddit e começava a ver como eles estavam trabalhando, como eles estavam divulgando, qual era a arte que tinha mais engajamento e por que tinha mais engajamento. Tinha detalhes que eu via que eu falava, cara, eu não acredito, mas isso dá diferença. A cor do fundo, o contraste da imagem com o restante do Reddit. Como eu conseguia atrair a atenção da pessoa para minha arte. Então são coisas que você vai vendo que você fala, cara, olha como você precisa ter essa inteligência para você ser esperto ali, tá ligado? Pra você se pegar e conseguir se destacar no meio daquilo. E é muito massa, cara, porque realmente é verdade isso, né? Tipo, é uma coisa que você consegue ver isso sendo replicado tanto na parte mais de aprender, quanto também mercadológica, né? Com E outra, certeza, cara, é com muito certeza. bom. E outra coisa, mano, que você disse é essa questão de quando você começou, né? Começou a sua carreira, você usou lá o Gnutzmann como exemplo, né? E, cara, isso me lembrou o quanto de murro em ponta de faca que eu dava por não ter feito esse tipo de planejamento, né? E às vezes eu acabei até enraizando alguns problemas que eu não estava sabendo o porquê. Que é o quê? Que nem você citou o Scott Robertson, né? Tem pessoas que acreditam que, pô, vou começar pelo Scott Robertson. Não, cara. Eu, pelo menos, não sei, é bom que a gente já traz até isso em pauta, né, Kevin? É que, cara, eu acredito que tem certos conhecimentos que a gente tem que se preparar para poder chegar nele. Que nem uma árvore, assim, de habilidades que tem num Skyrim da vida, né? Que você, para conseguir chegar na habilidade do fogo, do Fireball mais forte, você tem que ir upando devagarinho até chegar nele. Não é possível você já, pum, pegar o Fireball mais potente. Porque você não está preparado para aquele tipo de poder, vamos falar assim, né? Eu acho muito massa isso aí, porque eu fui esse cara que começou a estudar muita coisa e eu fui negligenciando outras, né? Que nem, só comentário rápido, só pensar em perspectiva e esquecer totalmente o bidimensional. E isso mano, foi muito danoso pra mim, porque eu sempre olhava os desenhos e ficava, cara, não tá bom, mas eu sei fazer 3D, eu tô fazendo perspectiva, eu entendo, tô conseguindo cortar os sólidos da forma correta, equilibro eles bem, tá tendo profundidade, tá tendo tudo que precisava, assim, na perspectiva eu consegui aplicar. Mas no final, o que que não deixava o meu desenho legal, que eu não sentia ele um desenho bonito que nem o dos artistas que eu olhava, né? É que aqueles artistas, eles não pensavam só em tridimensionalmente. No final, o resultado deles ainda era bidimensional. Então, você tirar o bidimensional da equação faz com que você não consiga chegar num resultado tão bom assim, né? Porque o bidimensional te permite estilizar ou esticar ou modificar mais do que o 3D, né? Então essa é um pouco da qualidade que o desenho pode trazer, né? Essa liberdade, vamos falar assim. E por conta de ter negligenciado isso, hoje eu tenho que correr atrás desse prejuízo, né? Porque eu condicionei o meu cérebro a só olhar o tridimensional. E o bidimensional, né, eu não conseguia enxergar muito bem. Então eu acabei deixando um pouco de lado no passado essa questão da proporção. Né? Então, até hoje eu sinto alguns problemas, né? Por mais que a galera fale, nossa, teu desenho é muito bom, mas eu vejo aqueles micro probleminhas que na nossa cabeça tá muito nítido, né? Tá muito nítido. E, cara, era falta de consciência, né? Era falta dessa consciência no processo, consciência nessa etapa de aprendizado também, né? E saber que existe esses outros lados, né, cara? Me Com fez lembrar muita certeza. coisa, mano. Me fez lembrar muita coisa.
Cara, acho muito legal você demonstrar, né, e pela sua experiência, né, como eu já tive também várias experiências desse mesmo tipo, reforçar o quão importante é a gente conscientemente saber o que está estudando, né, para onde ir. Eu sei que no começo dos estudos é muito difícil saber disso, porque a gente é tipo um peixinho não, um sapo no fundo do poço, que a gente tá olhando assim, cara, vai não tá entendendo nada que tá acontecendo lá em cima. E daí quando a Uhum. gente vai subindo, a gente começa a expandir os horizontes e entender, tipo, pô, aquele caminho não era o melhor, porque agora eu sei que talvez podia ser isso. É importante a gente ter essa consciência, mas também não ser presa por ela, né? Não ficar achando que sempre tem um caminho melhor. Não ficar com receio de estudar alguma coisa, porque pode ter uma coisa melhor para ser estudada. E também não ver um caminho que você já passou, né? Como algo ruim, né? Tipo, como você comentou, eu tenho que correr atrás do prejuízo que me foi gerado nessa época. Mas assim, você não sabia melhor na época, né? Você não tinha a perspectiva que você tem hoje e fez parte do seu processo, né? Ele definiu o seu Sim. estilo atual. E também você chegar nessa conclusão agora é o que eu falei mais cedo, o erro é o caminho do acerto. É, Então, agora que você já tem a consciência disso, você pode mudar, você pode aperfeiçoar e especializar mais os seus estudos para suprir aquilo que faltou. Não que você já precisava ter saber desde o começo, né? uhum. Mas eu acho muito importante dar aquele salto de fé, de não, também não ficar muito preso em planejar tudo, né? É, senão não sai do É, lugar. senão você não sai do lugar. A gente precisa estar diariamente fazendo, e enquanto a gente estiver fazendo, é impossível a gente não ter algum resultado, mesmo que seja o resultado de, putz, eu não devia ter estudado isso agora, não estou entendendo, acho que eu preciso ir para outro conteúdo. É, é isso, é muito melhor do que simplesmente não começar, porque você não sabe direito para onde ir e não ter um resultado nenhum, né? Você vai estar parado no lugar. Essa é uma certeza que eu posso te dar. É. Se você não começar, você não vai a lugar algum, mas se você começar e der errado, você sabe para onde não ir ou para onde voltar depois. E por que voltar depois? Porque o estudo artístico é um ciclo, né? São vários ciclos. Imagina que a gente está numa pista de corrida, naqueles autódromos, né? Tem o começo e o fim. E o fim é uma nova largada, né? A gente dá a volta e vai para o segundo lap, né? O segundo round. A gente separa os fundamentos para ficar mais fácil de entender eles. É como se a gente fosse fazer um malabarismo, jogar uma laranja para cima. A gente começa com uma laranja. Não tem como você começar com todos os fundamentos ao mesmo tempo. É como se fosse fazer um malabarismo com 8 facas já desde o começo, sabe? Vamos começar com uma laranjinha, o primeira volta. A gente começa do fundamento básico, perspectiva e anatomia. Depois de fazer esse loop, né, de perspectiva e anatomia, vamos para valores, daí cores, edges, finalização, processos. Aí vai, dá toda aquela volta, chega em design, que entra, né, no que você falou, grafismo Uhum. e parte 2D. Eu acredito, eu levo para mim que a parte de design é meio que a cereja depois do pelo menos um loop ou dois de fundamentos. Porque design é você querer expressar alguma coisa específica, um sentimento, uma semiótica, um grafismo, precisa ter um background maior já dos fundamentos para eles não serem travas da expressão, né? A Faz gente precisa sentido. ter, a gente precisa ter fundamentos o suficiente para ter uma liberdade de expressão para conseguir mostrar as coisas num nível mínimo, assim. Uhum. Não tô falando que vocês não devem pular etapas, né? Muitas vezes, né, no dia a dia a gente quer fazer um cenário, né? A gente não quer ficar estudando bloquinho e cubinho, né? Como expressar É, por cubos. é. Mas também é importante fazer bloquinho e cubinho. E isso pode estar dentro do seu sistema de estudo. Você pode, como eu falei, ter estrutura e planejamento, você consegue fazer o que você quiser. E ter equilíbrio, né? Um equilíbrio sempre muito importante. Você pode, por exemplo, ter 2 dias que você vai só fazer desenho para fomentar a sua paixão pelo desenho, e os outros 4 dias da semana você vai estudar o fundamento. A cada loop desse, eu tenho certeza absoluta que o seu desenho da paixão pessoal vai melhorar e você vai ficar cada vez menos frustrado
a cada loop de 2 dias fazendo pessoal e 4 dias estudando fundamento, você vai conseguir expressar melhor essas coisas e chegar num resultado que te agrada mais. Pode escrever, pode ter certeza. Escrevam em pedra. É, tem que comparecer, tem que fazer, e é tempo bunda, né? Que eu gosto de falar. É tempo sentado fazendo, não tem jeito. Literalmente. É, E tem outra e. coisa. Perdão, pode falar. Ah, certo. Daí como eu citei, né? Eu tava terminando, quando você dá aquele loop, você vai recomeçar, né, do comecinho da pista, de novo por fundamentos, fundamentos iniciais, né, que é perspectiva e anatomia, só que dessa vez você vai estar carregando todas as visões que você já teve dos outros fundamentos junto. Então você vai fazer uma anatomia com um design mais legal, porque você passou pelo design, com gestual mais legal, com mais estrutura. Você já vai conseguir pensar em, ao invés de eu colocar na linha isso aqui, na perspectiva, eu posso deixar menos descrito aqui, porque isso aqui eu resolvo na parte dos valores ou das cores. Esse tipo de conhecimento, assim, e pensamento vai se desenvolvendo com vários ciclos de estudo, assim. Então, se você está muito tempo estudando uma mesma coisa, um mesmo tópico, às vezes já chegou na hora de você passar para o próximo, porque o próximo tópico pode te mostrar o que estava faltando no anterior. É verdade. Então, eu melhorei muito a minha cor estudando valores. E eu melhorei muito a minha anatomia estudando valores também. Não que valor seja especial, mas foi só um exemplo. Porque você reforça mais o pensamento volumétrico. Então, quando eu Isso fui que eu ia fazer falar. anatomia de novo, eu melhorei as minhas sobreposições de formas, de planos. E eu melhorei muito os meus valores estudando composição. Porque eu preciso também ter divisão de profundidade de planos numa composição de uma cena, por exemplo. E isso se faz através dos valores. E daí uma coisa leva a outra, sabe? A gente só separa para facilitar o estudo, mas está tudo unido no mesmo pacote. E nesse pacote a gente abre também e coloca nossas vivências, os nossos gostos, as nossas referências, e no final vira nosso estilo, que é uma Uhum. grande mistura de todas as coisas que a gente estudou. Ninguém, como no Brasil a gente não tem educação formal, né, do assunto, diferente tipo dos chineses e russos, muitos deles acabam desenhando bem parecido, não que é uma crítica, né, porque eu acho muito foda. É, mas a gente muitas vezes acaba estudando de forma mais independente e cada um tem um estilo mais único, né? Muito mais único aqui no Brasil, que é muito visado pelos mercados de fora também, né? Esse tipo de visão que a gente tem diferente do que a galera que já é de fora, né? É, e vamos fazendo esses ciclos assim, de forma inteligente, né? Isso de A ciclo gente que você chega falou. Esse ciclo que você falou, só pra mim não esquecer também. É que, cara, eu percebi que essa inteligência, esperteza e sabedoria é realmente cíclica, né? É bem cíclica também. mesmo, a gente fica desse jeito. Até E. porque com muita prática de inteligência, a gente começa a aplicar a inteligência de forma esperta, e se a gente conseguir fazer isso de forma consistente, legal, isso vira um conhecimento, uma sabedoria, sabe? Uhum. É, é Legal isso que você aí. tem três, cara, porque quando eu tô dando as minhas aulas, eu faço questão de explicar sobre o que é entender algo, o que é praticar e o que é aplicar. Todo mundo confunde aplicar com praticar, mas eu gosto sempre de explicar o seguinte, né? O carro, a gente entende como ele funciona. Ele anda, ele tem quatro rodas, você aperta o aceleradorzinho, ele vai para frente. Você se aciona, ele anda. Você aciona, ele vai para trás. Você aciona, ele breca. Só que entender a funcionalidade do carro não vai te fazer dirigir. O que, que você faz? Você pratica ali na autoescola, vamos falar assim. Então você começa a aprender ali como que funcionam as coisas. Você começa a ir do entender para a prática. E o aplicar é só o dia a dia na rua que vai te dar, né, também. Porque você praticou a técnica, o entendimento seu, você praticou a técnica. O aplicar, ele está muito voltado para você fazer isso de uma forma mais natural, né? Então, que nem eu acho que aplicação nas paradas, ela tá muito ligada à sabedoria, né? Que é a prática ali no dia a dia. Então, estudar uma perspectiva, entender como é que funciona a perspectiva, ponto de fuga, linha do horizonte, linha do observador, puxa, pronto. Aí você vai só adicionando mais ponto de fuga, vamos falar assim. Entender essa técnica não vai fazer você entender perspectiva. Quando você começa a praticar ela com
esperteza, né? E entender como é que funciona as coisas e pensar em como você usa aquilo e depois aplica, isso te traz a sabedoria de como que você pode usar isso de uma forma natural, né? Com E tá até certeza. muito Até ligado, virar. até virar uma perspectiva intuitiva que a gente chama, né? Com certeza, exatamente isso que eu ia comentar, até virar um pensamento crítico, né? Eu gosto muito de chamar esse momento em que você aplicou o suficiente da iluminação para mim. Para mim, a Uhum, iluminação é você conseguir simplificar um conteúdo complexo em poucas palavras, sintetizada de forma fácil de digerir. E conseguir aplicar isso sem precisar ficar pensando muito. Por exemplo, para mim, ó, um exemplo, que vocês vão ver se você concorda comigo. manda Para bala. mim, valores são resumidos em três shapes, três formas. Shapes é de design já, né? Mas são Aham. três formas. O valor base, né? A silhueta, base do objeto. Uhum. O shape de luz ou sombra, né? Luz e sombra, que vai ser dividido em dois, que já vai dar a volumetria. E o shape de highlight, que vai dar o material. Isso é o mínimo que você precisa, e você pode representar qualquer coisa com essas três shapes, e esses três valores, que você vai conseguir representar absolutamente tudo. A partir daí, é só refino e acrescentando outros fatores de modelagem, como boss light, oclusão, core shadow, fill light, Fresnel, todos os outros efeitos são só para deixar mais apresentável e bonitinho. Só que você consegue representar qualquer coisa com esses três shapes iniciais. Pode perceber numa arte em que um objeto está muito longe, por exemplo, aquelas artes de landscape que é uma montanha lá no fundo, eles só vão ter dois shapes, luz e sombra. Às vezes um highlight, dependendo do material, se ele for Uhum. reflexivo, né? Então, aí os objetos que estão mais próximos da câmera, que precisam de mais descrição, né? Vão ter os outros fatores de modelagem. Outro exemplo, para mim, cor são divididos em quatro fatores. Rui, que é a cor propriamente dita, saturação, tom de cinza e Cara, essa aí eu sempre acabou escapando da minha memória. Peraí que eu vou lembrar. Não, de boa. E a temperatura, isso. Se você conseguir lidar com esses quatro fatores, você coloca cor em qualquer coisa. Qualquer coisa. Nossa, que foda. E é isso. É esse tipo de conhecimento, assim, que quando eu chego nessa conclusão, as primeiras vezes que eu cheguei, foi quando eu comecei a pensar que eu realmente estava entendendo do assunto, sabe? E é E legal é que isso que eu quando. busco enquanto eu estudo. Eu busco ter essas realizações, sabe? E quando eu Foda. consigo ter elas, eu me sinto, cara, falo, caraca, era isso. Era isso que eu tava querendo fazer. Entendeu? Você desbloqueia Desbloqueei, velho. um novo olhar, né, mano? E, Só pra vocês cara, ficarem com o gostinho na foda. boca, pra mim a minha realização principal de perspectiva, de câmeras, e pontos de fuga, foi quando eu percebi que todos os pontos de fuga cabem dentro de um grid de 5 pontos de fuga. Uhum. Faz um quadradinho e daí você trabalha com o zoom. Cara, quando eu percebi isso, eu fiquei, meu Deus, é isso. Sim. Daí, a partir daí, meu desenho ficou totalmente diferente. E essas pequenas mudanças e conhecimentos, principalmente quando você está começando, que você lê uma linha de texto e muda totalmente a forma que você representa, sempre me encheu de, sabe, aquela paixão de fazer a parada, assim. Tipo, caraca, era isso. Cara, é É muito muito da hora. legal. Esse negócio da perspectiva que você falou, cara, é um bagulho muito louco. Que, cara, é legal quando você tem esse. Que a galera chama de Mind Bloom, né? Que você, pum, explode, né? Você fala, cara, De uma tudo cabeça. conectou. É na hora que, mano, a parada vira a sabedoria mesmo. Você fala, cara, isso aqui mudou chave. Foi quando eu comecei, né? Isso faz bastante tempo já. Foi quando eu entendi que perspectiva não é grid. A grid é um sistema que a gente usa para representar uma determinada vista que a gente quer colocar, uma vista predominante, vamos falar assim, né? Não que todas as coisas vão seguir a grid, mas que dependendo do ângulo que você colocar, ela está respeitando um sistema, desde um, dois, três, quatro. Só que na realidade, todas as outras coisas continuam tendo todos os pontos de fuga. Quando eu entendi que era questão de usar um sistema, é como se eu tivesse tirado uma algema de mim, porque eu comecei a pensar muito no que eu quero contar, o ângulo, sabe, explorar assim, de uma forma bem solta e falar qual sistema se encaixa aqui. E aí eu ia lá construir o sistema em cima do que eu queria fazer e eu comecei a sentir mais liberdade criativa.
Porque eu sentia que, mano, eu não preciso pensar na grid, eu tenho que pensar na mensagem, se eu quero visto de cima, de baixo. É como se eu virasse um diretor de filme, assim, diretor de fotografia, sabe? É uma coisa bem legal, cara, isso aí. Você desbloqueia, Sim. assim. Ah, eu tive esse momento também. Eu ficava sempre lá, caraca, mas como é que eu vou rotacionar? Isso aqui vai estar onde no ponto na linha do horizonte? E não precisa estar na linha do horizonte, né? Eu demorei muito pra entender isso também. Mas quando eu entendi, as coisas foram bem legais. Começou É, a fluir bem o negócio. cara, muito bom. E, o Kevin, uma coisa que eu queria te perguntar é que tipo de hábito, né, que você tem na sua rotina, no seu dia a dia, que você sente que te ajuda muito assim a melhorar a sua arte, a te deixar mentalmente, psicologicamente saudável, continuar evoluindo, né? Fala pra nós aí. Cara, isso daí envolve tudo, assim, na minha vida. Literalmente tudo. Como é o meu trabalho, o meu. Muitas aspas também. Quer dizer, não é muitas aspas, mas é meu hobby também. Eu tento não ser, mas é também, né? Meu psicólogo fala pra ter hobbies além do trabalho e da arte, né? Mas pra mim não tem como, cara. Eu faço, eu adoro fazer. Eu tenho paixão pelo que eu faço. E pra mim é muito importante ter equilíbrio na vida, sabe? Muitos momentos no começo da carreira, principalmente, a gente acaba perdendo esse equilíbrio e, tipo, cara, grindando assim, ó, que nem uma dor de carne, só estudar, 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 porque a gente precisa da estabilidade que vai dar, né, esse trabalhar, né, com isso e chegar em algum lugar com isso, né? E realmente precisa se dedicar muito. Mas eu prezo muito pela equilíbrio na vida, em quatro fatores principais, que é o trabalho, né, o lazer, o estudo e a saúde. Nada adianta para mim morrer de trabalhar e começar a ter dor nas costas, problema na visão, é, tendinite, que são coisas que eu, assim, já tive, né? Porque eu me matei de trabalhar, de estudar, Ó, sabe? peguem a sabedoria, né, dele. É a sabedoria, A é. sabedoria e Não, torna esperteza pra vocês aí. sim. Assim, se você tem a condição de estudar, se você não trabalha, você só pode só estudar, né? Você mora com os pais, ou tem uma condição estável e pode só estudar, né? Ele juntou uma grana e foi se internar, assim, de estudar, para ter um tempo de estudo, eu acho muito maneiro. E é os momentos que eu mais evolui na vida, tecnicamente. E de trabalho, e consequentemente de remuneração e de qualidade de vida, né? Mas façam isso com equilíbrio. Se você denegrir a sua saúde, você vai ter que depois correr atrás de melhorar a sua saúde. E isso gera vários estresses, várias outras coisas, que depois também vai prejudicar o seu trabalho e o seu estudo. Uhum. Se eu só trabalhar e não estudar, né, nesses quatro tópicos, que eram saúde, lazer, estudo e trabalho, se eu só trabalhar e não estudar, eu vou começar a sentir que eu não estou mais evoluindo, eu vou estagnar no meu trabalho, eu não vou ser mais competitivo. Então, sempre é importante manter uma rotina de estudo junto com o trabalho e a saúde. E como que eu mantenho a saúde, né? Bebendo bastante água, me exercitando, dormindo bem, né? Tentando dormir, ter uma rotina de sono, né? Não dormir tão tarde, se você tiver essa opção, né? Ou- tem pessoas que funcionam, assim, mas eu acho mais saudável dormir cedo por conta dos hormônios do sono, né? Ali dormir Uhum. entre umas 10 a meia-noite no máximo. eh, Cientificamente você vai ter um sono melhor, vai acordar mais renovado. E, consequentemente, você vai ter mais ATP, né, que é adenina trifosfato no cérebro, que é a energia das mitocôndrias, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é isso. Que faz você pensar, né? Então, tipo, tem muita coisa envolvida ali. Então, é legal dormir cedo, treinar bem, é, ter disposição, saúde, assim, para fazer as coisas. Senão você não vai conseguir estudar, e nem trabalhar, e nem ter lazer, né? Então, vamos manter a saúde em dia. E é muito importante ter o lazer, né? Nem tudo é só trabalho, estudo e treino, né? Academia. E É. cuidar da casa, sabe? Você tem que ter momentos assim para dar aquela descompressão do cérebro, né? E cientificamente é nos momentos de lazer de baixa produtividade, baixa demanda mental, em que você é mais criativo. É muitas vezes nesse momento, por exemplo, quando você está no chuveiro, assim, que geralmente quase todo mundo acho que toma banho, né? Então, dentro dessa situação em que você não tem a sua saúde e nem lazer,
provavelmente é no banheiro que você vai começar a ter umas ideias meio malucas, assim, começar a pensar em coisas diferentes, né? Às vezes até achar uma solução para um problema que você estava tendo, algum caminho de estudo, porque é o momento que o seu cérebro tá ali, é, tá bom para pensar, assim, sabe? Que ele não tá preocupado com um milhão de coisas. Então, são coisas que eu valorizo demais, assim. Eu tento sempre manter isso equilibrado na minha vida. Certos momentos, né? Como tudo, a gente é igual um rádio velho, que a gente sai de sintonia de vez em quando. Mas aí, o ideal é você tentar voltar o mais rápido possível para a sintonia, sabe? Se é uma sexta-feira e foi um dia que eu passei, ó, não consegui produzir, mas fiquei mal mesmo, precisei descansar. É, se permita e decida descansar, né? Não fique postergando, mas isso. Quando for descansar, fale, eu vou descansar e não faço mais nada. Uhum. É, porque eu sinto que muitas vezes, se eu ficar postergando uma tarefa, eu acabo nem descansando e nem fazendo a tarefa. Não faço nenhum dos dois bem. Então, descanse e já no outro dia, imediatamente, já volte pra rotina. Não espere pra segunda-feira, sabe? Se for uma sexta. Já volte pra rotina no dia seguinte. É, e se permita, né, ter coisas assim de sair, curtir, sabe? Principalmente Saia no do final de semana, assim, computador. Saia do sair do computador. computador, a vida acontece lá fora, o mundo tá rodando a 1.500 quilômetros por hora. A gente tá aqui, muitas vezes trabalhando em casa, né? Mas as coisas acontecem lá fora, sabe? O mundo tá acontecendo. E isso também agrega muito na nossa vivência, no dia a dia, e saber o que priorizar, sabe? Muitas vezes a empatia de olhar para os outros faz você valorizar muito a oportunidade que você tem de estudar e de fazer o que você faz. E para mim isso é um grande motivador também, sabe? De valorizar o que eu tenho e o tempo que eu tenho para se fazer e me motiva a continuar fazendo também, né? E sobre a prática de estudar e trabalhar, eu acho que todo mundo tem que provavelmente está ouvindo a gente, tem uma paixão pelo que faz, né? Se não tem, antes de estudar fundamento, eu aconselho você a criar a paixão de estudar e desenhar. Só desenhar porque você curte, sem estudar fundamento nenhum. Vai fazendo o que você curte, copia o Goku lá, copia o Naruto, faz uma parada legal. E quando você tiver aquele hábito já construído de estudar um pouquinho cada dia, esse tempo de estudo diário vai aumentando consequentemente, né? Eu vou começar com 10 minutos, aí depois meia hora, aí depois uma hora. Quando você vê, você está estudando o dia inteiro e Nossa, praticando, sim. né? E primeiro você cria essa paixão para depois começar a entrar nos fundamentos, porque fazer algo sem paixão é enfadonho, né? Você quer ir, nossa, não quero fazer, quero ir embora. Mas quando você faz algo com paixão, você consegue resistir às frustrações que vêm junto com esse estudo, né? Os erros e acertos e tudo mais. Tem um gráfico que é sobre paixão e competência. Quando você faz algo sem paixão e com competência, você até faz, mas você não curte. É tipo preencher planilha num trabalho de contabilidade, eu imagino, né? Nunca trabalhei, né, com isso, mas eu imagino que seja. Agora, quando você faz algo sem paixão e sem competência, você não nem curte o que faz e você nem faz bem, então você não vai querer fazer de qualquer jeito nenhum. Porque faz, Agora, né? quando, agora eu me vejo dessa situação. Eu tenho paixão, mas eu não tinha tanta competência para desenhar. Minha observação nunca foi muito boa. Só que a minha paixão me motivou muito a continuar, assim, e com o tempo eu fui pegando. Até hoje, assim, eu sinto que eu tenho uma certa dificuldade em absorver conteúdos e a forma que eu estudo, que é mais técnica, assim, anotando e analisando, foi uma das formas que eu consegui substituir a minha observação e pensamento crítico que não estava acompanhando tanto, assim, a velocidade que eu queria. E quando você faz algo com paixão e tem competência, nossa, daí você voa. Aí é a galera aí que você vê com 15 anos de idade regaçando, sabe? Então, Sim. então é isso, galera. O negócio é estar presente todo dia, praticando com equilíbrio na sua rotina, tendo ali uma prioridades e metas, sabendo o que que você quer, para onde você quer ir, né? Não só pegar qualquer caminho, mas escolher o seu caminho, né? Não deixar o destino escolher para você, mas saber o que que é importante, e o que que é urgente, né? E muitas vezes o que é urgente não é nem urgente para você, é outra pessoa que está te demandando, né? Então saber o que que é importante e urgente para você, né? E o que que não é importante para você também, para você deixar mais de lado. Principalmente desses negócios assim de
escolher para que caminho seguir na arte, né? É, E minha rotina geralmente também é muito, voltando para a pergunta inicial, né? Deu uma devagada, mas a minha rotina é Sem muito problema. favorecida também por, por ter uma rotina, né? A pergunta inicial do Shin foi é, como eu me organizo minha rotina aí, como que isso e quais são as coisas que eu acho que mais me ajuda. E me ajuda muito ter metas, voltando para as metas, né? Mensais, semanais e diárias, né? Geralmente eu escrevo o que que eu tenho que fazer, todos os meus objetivos que eu não posso deixar de lado. No começo do mês eu coloco lá no calendário, por exemplo, academia, médicos, reuniões, tá tudo lá. Eu já sei o que que eu vou fazer obrigatoriamente o mês inteiro. Agora, depois disso, eu consigo começar a planejar em que momentos que eu vou ter para estudar e fazer projetos a mais, assim, né? Trabalhos a mais. Fora do horário de trabalho, eu já tenho definido quando que eu posso fazer isso. Você definir o horário que você vai fazer isso é muito importante, que vira um compromisso de você fazer realmente, né? E aí no dia, geralmente no dia ou no dia anterior, eu escrevo o que que eu vou fazer de tal hora até tal hora. Por exemplo, das 9 às 10 eu vou ter que organizar tal coisa, porque às 10 às 11 eu tenho uma reunião, e das 11 às 12 eu vou poder sintetizar umas informações, dar uns feedbacks. Aí meio-dia eu vou pesquisar tal coisa e tal, e almoçar. Eu geralmente organizo por horas, assim, que isso se chama time blocking. Isso ajuda muito a evitar distrações e saber que dentro desse horário eu estou comprometido a fazer aquilo. E não vou deixar outras coisas me distraírem desse objetivo, né? Porque se eu não definisse esse tempo, provavelmente toda hora você pode parar para ficar olhando e-mail, parar para ficar olhando notificação do WhatsApp, Instagram, sabe? Mas eu só olho essas notificações quando eu termino aquele bloco de tempo que eu designei para certas atividades. É, E sobre Legal. fazer as coisas de forma ter metas, existe um acrônimo muito legal que eu acho que se chama SMART, né? A forma SMART de se organizar metas. Se você procurar aí no Google, você vai encontrar. Você pode colocar SMART Specific, que já vai aparecer. Que é um acrônimo para você conseguir definir o seu objetivo. E esse objetivo pode ser qualquer coisa, né? Mas o S de Smart é específico, né? Definir o que eu quero fazer. Eu não vou colocar eu quero estudar arte. Não, eu vou colocar eu quero, no meu caso, né? Quero terminar um personagem para portfólio renderizado até tal data. É específico, né? Mensurável. O M de Smart é de mensurável. Que métricas eu tenho para saber se está dando certo ou não? Se eu preciso repensar isso. Eu posso definir que eu preciso terminar cada etapa até certa data, para conseguir mensurar se está dando certo ou não. Achievable, que é o A do Smart, tem que ser alcançável, né? Não pode ser, por exemplo, eu quero ganhar na loteria, que não está sob o seu controle. Tem que ser alguma coisa que você consiga fazer realmente. É, Relevante, do R de Smart, esse daí você precisa. É meio parecido com Achievable, mas você precisa conseguir fazer com as habilidades que você tem hoje. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer um personagem inteiro renderizado até o final se eu não souber fazer anatomia ainda, sabe? Se eu não fizer, se eu não conseguir fazer materiais. Então, talvez o meu objetivo específico devia ser outro, né? Devia ser estudar anatomia e estudar materiais nesse momento. E tem que ser timed, né? O T do Smart é que você tem que definir uma data para acontecer. Isso te dá uma certa, urgência e demanda de fazer acontecer. Então, Legal. se repassar os seus objetivos com esse acrônimo é legal, porque além de fazer você se comprometer com isso, te mostra se realmente ele é alcançável. Porque às vezes a gente define umas metas inalcançáveis e se frustra por não ter alcançado elas, sabe? Então, ajuda muito isso. E sobre comprometimento, é algo treinável também. Qualquer adjetivo que você consiga pensar na sua cabeça eu quero ser mais intuitivo, é algo treinável. Eu quero ser mais comprometido, é algo treinável. Você consegue pesquisar e se aprofundar nesse assunto, que não é totalmente ligado ao fundamento da arte, mas de hábitos de autoconhecimento que você consegue aplicar no seu dia a dia.
E comprometimento é algo muito importante, porque é o que faz você estar todo dia fazendo aquilo que você faz, junto com a paixão, né? E tem muita gente que encontra isso de várias formas. Você tem que encontrar a forma que funciona para você. Às vezes você consegue ter um autocomprometimento muito forte. Às vezes você precisa de um grupo de estudos para se comprometer. Estatísticas mostram, né, que quando você se compromete com outra pessoa para fazer algo, você 66% das vezes, 66% de chance a mais de você conseguir chegar nesse objetivo, você tem, né? E tem gente que se compromete porque tem uma demanda, por exemplo, vai fazer um curso, aí tem que ter entregas, né? Aí o comprometimento vem com o professor do curso, né? Ou com um coach, né? Que vai te ensinar um personal trainer, né, na academia. Então, é muito importante você praticar isso. E... é, e, Cara, e, e, e- entregou o ouro, e velho. é isso aí, cara. Você entregou o ouro aí. Acho que Eu deu tô tudo. aqui, ó, só parando, escutando. Eu falei, cara, e refletindo também, né? E refletindo, porque, cara, de verdade, eu fui meio que voltando os meus passos atrás e vendo tudo que eu vim construindo, não só em questão de estudo, mas construindo mesmo, né? E todas as vezes que eu tive um comprometimento e um prazo que eu sabia que era, por exemplo, alcançável, eles realmente se concretizaram, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a criar a escola, eu me comprometi pelo menos ali uns 4 meses só de planejamento, né? Toda a parte visual, toda a parte principalmente das aulas, qual é a estrutura que eu ia usar, qual eram as informações que eu ia colocar, quais seriam as minhas principais referências nas quais que me influenciaram e eu considero boas também para trazer para o meu curso. Então, tipo, eu me comprometi e falei, ó, eu tenho 4 meses para poder construir isso. E foi de uma forma muito, vamos chamar de natural, porque eu não pensei nesses 4 meses conscientemente, pô, eu tô colocando esse prazo porque é bom ter prazo. Não, é porque eu ia virar o ano e eu falei, mês tal eu tenho que estar com tudo pronto. E aí eu vou lançar o curso, que se foda. E aí, cara, 4 meses assim. E é legal porque você fala, cara, eu tenho essa faixa de tempo, parece que seu cérebro ele ativa uma função que fala, irmão, não se distrai. E aí, no teu dia a dia, você começa a fazer aquilo, né? Você meio que cria uma responsabilidade em cima daquele objetivo, porque você tem um prazo. E aí, quando bateu ali os 4 meses, virou o ano, eu já tava com tudo pronto. E agora eu falei, bom, agora eu tenho um mês para montar a campanha. Montei a campanha, começou, e aí entrou a galera. Começou a entrar a galera pro curso, eu falei, pô, rolou. E aí eu falei, ó, agora eu tenho minha ideia de testar e ver como é que vai ser todas as coisas e anotar, de como é que vai ser o fluxo durante um ano. E no próximo ano eu vou começar a dar uma manutenção maior, né? Mas claro, todos os meses eu tô ali dando manutenção, tanto nas aulas também. Muitas coisas foram mudando porque eu fui seguindo caminhos que, como a gente sempre fala, para, para aprender melhor, né? Para você aprender algo melhor, basta ensinar, né? Porque você aprende muito ensinando também. E conforme eu fui ensinando, eu fui aprendendo coisas que eu falei, pô, eu posso aprimorar tal aula, posso trazer tal aula nova. E o legal é que tudo isso foi gerando essa consciência que agora você trazendo esse pensamento mais smart, né? Adorei, inclusive. Eu já tinha ouvido falar, mas ninguém nunca tinha destrinchado. Eu também não tive tanta curiosidade de ir atrás para entender. Eu falei, cara, sabe aquele mind blow? Você fala, agora eu ganho consciência dos meus atos, né? Isso é muito bom, cara. Muito legal. E é muito importante você separar um momento para fazer esse planejamento. Tipo, eu vou fazer isso tal hora. E isso é um comprometimento mesmo também. E faz parte, tem que fazer parte da rotina, sabe? Sim, Porque se você só deixar falando, ah, eu vou ver isso depois, cara, você não vai ver. E se você ficar com isso na mente, cada coisa que fica na sua cabeça sem estar escrita ou comprometida, é um multitask a mais que seu cérebro está carregando com você. Por exemplo, quando você. Um ambiente de trabalho organizado, com certeza ele é muito mais agradável de se trabalhar do que um bagunçado, que toda vez você entra e já tem que pensar, putz, eu tenho que arrumar isso. E aquilo fica na sua cabeça, sabe? No seu quarto pode estar bagunçado, você fica, putz, tem que fazer isso aí. É,
usando o processamento mental que você poderia estar usando para outra coisa. Eu queria fazer um gancho com o que você falou, Shin, sobre ensinar os outros. Existe uma pirâmide chamada Pirâmide de William Glasser, que ele é. Eu não tenho certeza se foi. Eu já vi outros nomes com essa pirâmide também. Não sei quem que originou isso, mas são formas de aprendizado e qual é o índice de aprendizado dessa forma de aprendizado, né? Os aprendizados passivos, eu não sei se deu para entender muito bem, mas quando eu explicar vai Não, dar para peguei, entender. peguei. Aprendizagem passiva é quando você não está ativamente, né, executando aquele conhecimento, que é voltando para o que você falou sobre praticar, né, e o exemplo do carro que você deu. Quando você lê, você está aprendendo passivamente. Quando você escuta, quando você vê e quando você vê e escuta. São aprendizados passivos. Geralmente, muito quando você tá na aula, assim, só olhando pro quadro, a pessoa escrevendo, e ela falando, e você tá vendo, escutando e lendo na sua apostila, sabe? Em geral, aí você está aprendendo a ter uma absorção de 10 a 40% desse conteúdo no seu cérebro, até 50%. Agora, quando você pega esse conteúdo e conversa com ele, com outra pessoa, quando você debate, reproduz, classifica, numera, quando você sintetiza com um grupo para conversar sobre isso, por isso que é muito importante ter um grupo de estudos, né? Como o Shun comentou da Painpoint, não só tá inserido ali, tem o network, cada um incentivando o outro, tem um grupo de bons hábitos, te incentiva muito a você também ter bons hábitos, porque no final dos contos, você é a mistura das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com pessoas com bons hábitos, maneiras, que estudam, trabalham, têm lazer, têm saúde, com certeza você vai estar muito influenciado a também ter isso, né? Então, procurem grupos legais para participar que te inspirem, né? E bom, quando você conversa, né, e debate os assuntos, já é um aprendizado, né, ativo e você já está absorvendo cerca de 60 a 70% da informação. Quando você pratica aquilo e tira suas próprias conclusões e sínteses e reflete sobre o que aconteceu, é mais ou menos 80% da absorção. E quando você ensina os outros, porque você já passou por todas aquelas outras etapas, né? Sintetizou e está explicando para outra pessoa, você tem que pensar numa forma de falar em que a outra pessoa vai conseguir absorver e entender aquilo que você viu, né? E que você absorveu. Então, aí é a forma ultimate, né, de absorver e realmente entender um assunto, né, que é ensinando os outros. E justamente aquelas conclusões que eu te falei sobre valores, perspectiva, cor, vieram para mim no momento que eu estava ensinando, porque eu trabalhei por 10 meses como mentor de concept art na EBAC, na Escola Uhum. Britânica de Artes Criativas, e eu precisava sintetizar muitas informações porque elas eram passadas, os feedbacks eram por texto. Então, eu escrevia pequenos textos explicando os assuntos. E isso me fez digerir a informação a um ponto que, para mim, eu comecei a ter várias realizações, assim, de conteúdos que eu já sabia, que eu precisei sintetizar para explicar para os outros, e eu cheguei em super conclusões, assim. Deu um salto no meu trabalho ensinando para os outros. É incrível, cara. É muito legal. Muito foda. Cara, isso me lembra muito do. Eu não lembro quais são todos os princípios aí que tem, né? Mas que diz que tem alguns princípios que o ser humano sempre deve fazer e seguir, e um deles é compartilhar, né, cara? Eu acho que não é à toa, né, cara? Compartilhar ele torna você mais sábio, mas você também torna as pessoas mais sábias. Eu acho que é um ato, vamos Uhum. falar, meio nobre também, né? É legal a gente sempre Sim. compartilhar o que a gente sabe, cara. Porque é benéfico É, de todos os lados, né? sim, foi o Cortella, ele tinha uma frase que é ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Pô, perfeito. É bem legal, né? Muito, E- bem bom. Cara, é, eu acho que. Bom, eu tô te cortando, perdão. Você tem mais alguma coisa pra falar que você acha interessante pra poder fechar? vamos fechar já, então? Vamos No porque. fechamento, eu incentivo todos, além de estudar os fundamentos, se autoconhecer, entender como você funciona, se você está num dia mal, entender, se perguntar o porquê que você está mal, porque se você não se perguntar,
A próxima vez que você ficar mal, você também vai só parar de fazer tudo que você está fazendo. Agora, se você conseguir identificar o motivo de você estar mal, identificar uma forma de conseguir não ficar mal com o que for, se for possível não ficar mal com algo que está acontecendo, você consegue, na próxima vez que acontecer, já saber como reagir, né? Uhum. E, e eu incentivo muito a buscar conhecimentos fora dos fundamentos também, que é de produção, de prática, de dia a dia, vivências, psicologia financeira, psicologia, filosofia. Eu, eu admito que eu dificilmente leio livros fora de livros técnicos de arte. E uma forma que eu encontrei que funciona para mim, isso é muito importante, você encontrar coisas que funcionam para vocês, escutar audiobook. Eu escuto audiobook quando eu tô andando, eu tô indo pro mercado, quando eu tô indo pra academia. De manhã eu treino cedinho, daí a música da academia é mais baixa. Dependendo do treino, né? Se não for um treino de quase morte, igual de perna ou de peito, costas, né? Se for um treino de braço ali, fazendo um ombro, sabe? Eu escuto audiobook. Cara, minha visão de mundo expandiu muito ouvindo essas coisas, ouvindo bons conteúdos consumindo livros, né? A maioria dessas coisas que eu falei do acrônimo do SMART, a pirâmide de aprendizagem, o diagrama de importância e urgência, várias dessas coisas eu peguei desses livros que eu estava lendo, né? E tem muitos outros conhecimentos que ajudam muito a você a conseguir entender, refletir, né? Se você está indo para um caminho legal ou não nas coisas que você faz, né? Nas suas escolhas. E, e para finalizar aqui a minha fala, né? Manda a frase final, a famosa. A famosa fase final. O sucesso muitas vezes é definido quando com caraca, eu me enrolei na frase final. É, Quanto menos a nós nos entregarmos ao fracasso, maiores são as chances de a gente ter o sucesso. É basicamente isso, né? Bom, boa. Quando a gente fracassar, não ficar remoendo, né, o que deu. Fracassar é uma palavra forte, né? Mas quando der certo alguma coisa, não ficar remoendo demais aquela coisa. Que nem eu falei, buscar entender o motivo, né? Da mesma forma do autoconhecimento, buscar entender o porquê que não deu certo. E daí, a partir daí, buscar entender o que vai fazer melhorar, né? E o que vai fazer dar certo. Tudo já foi Sim. feito. A arte técnica foi inventada lá no Renascentismo, lá. Os russos lá em 1800 já estavam destruindo o negócio lá. A gente só precisa entender e conseguir aplicar de uma forma que a gente gosta, né? A gente precisa entender só. E muita gente entende aí no mundo, então você também não está sozinho. Lembre que você tem várias pessoas aí ao seu redor, vários artistas que podem te auxiliar. Quando você tem uma dificuldade, quando chegar um trabalho para você que você não tem tanta experiência, lembre que um médico, quando vai fazer a cirurgia pela primeira vez depois que sai da escola, né, tá com uma vida na mão dele. Então, tá ali que ele vai ter que fazer, vai ter que salvar. A gente não tem nem toda essa pressão e ainda às vezes sofre demais, né, para conseguir, para confiar em você mesmo para começar algo. Então vai, É, se não der certo, não tiver tendo dificuldade, pede ajuda e essa dificuldade tem um prazo de validade. Ela vai sumir depois de um tempo, depois de algumas tentativas, você vai ter a sabedoria e a esperteza para aplicar a inteligência que você não havia aplicado ainda nesses trabalhos ou nessa tarefa nova. boa. É isso aí. Perfeito. Cara, me lembrou muito uma cena do Rei Leão, cara, de quando o macaco bate na cabeça do Simba e o Simba pergunta, né, por que que você me bateu? E o macaco responde, né, não importa, isso tá no passado, né? Sim, mas ainda dói, o Simba responde. E o macaco ele fala uma frase que é muito o que eu levo assim pra mim, né, o babuíno. Ele fala, sim, o passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele, né? Então acho que tá Uhum. muito ligado àquela questão de você ficar remoendo as coisas, não vai te levar a lugar algum. Externalizar e se tornar consciente daquilo vai te tornar mais sábio também. Então, para fechar, eu gostei muito dessas palavras, esse grupo de palavras que a gente girou em torno e você falou, o Kevin, é muito boa, né? Que é a questão do equilíbrio, da consciência, a inteligência, a esperteza e a sabedoria, cara. Então, assim, se for para anotar, galera, sintetizar aí para vocês, deixar anotado em algum lugar, no post-it, seja o que for, eu acho que só de anotar essas palavras já vai fazer você
já estar consciente, né? Então é muito bacana isso, cara. Muito bom, E cada Kevin. um é praticável. É isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Espero que vocês tenham curtido o podcast aí. E eu vou sempre estar trazendo novos para a gente poder conversar sobre esse lado também da arte, né? O lado mais do artista, né? Muito se fala sobre a arte, mas muitas vezes a galera esquece de falar do artista, do humano por trás também, né? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, pessoal.